Eu gosto de história, principalmente a história da humanidade, né? O que a gente chama de antropologia, né? A história da humanidade. E percorrendo as linhas da história, a gente vê muita coisa e pode compreender muita coisa. Por exemplo, muita gente diz que a Igreja Católica ela foi atroz, né? Ela cometeu atrocidades contra pessoas, matou, enfim. Isso é verdade, isso é verdade. A gente não pode dizer que distorceu os fatos, né? Houve mortes com a conivência da igreja, e na história da igreja a gente percebe que houve até conflitos entre duas instituições religiosas de grande nome, como por exemplo os dominicanos e os franciscanos, tinham pensamentos diferentes sobre o negro. Pasmem, né? Eu sou franciscano, eu gosto muito da linha franciscana, eu sou franciscano de sangue, devoto de São Francisco de Assis, mas eu descobri que os franciscanos eram a favor do escravagismo, da escravidão. E os dominicanos eram contra, houve até conflito deles dois, né, dessas duas instituições religiosas, por conta disso. E a própria igreja, ela não aceitava um clérigo. Clérigo é a pessoa que é ordenado, né, um diácono, um padre ou um bispo de cor negra. Não aceitava. Até um tempo desse atrás aí. Para a igreja, né, na Idade Média, por exemplo, até no descobrimento aqui do Brasil, o negro era tido como realmente um animal. O negro não era gente, não era pessoa. E questionando na aula de teologia, quando eu estudei sobre isso, eu dizia, mas então por que havia o batismo dos negros, né? Se batizava os negros quando chegaram aqui no Brasil. E aí a resposta que eu obtive do professor é que batizava para dar ao negro dignidade. A igreja batizava para dar dignidade. Não batizava o negro para tornar-se filho de Deus, não, né? Existia a igreja dos negros e a igreja dos brancos. A igreja dos brancos, o negro não entrava, não. No máximo ia até a porta com a sinhazinha, né? Os negros levavam, né, naqueles carros, os cavalos, nas charretes, ou mesmo naquelas cadeiras elevatórias que aqueles senhores e senhoras feudais andavam. Os negros ficavam na porta ali esperando os brancos saírem da igreja. E aí para os brancos, né, como foram para os negros, aliás, os negros foram obrigados a aderir à fé cristã, que não era a fé de origem dos negros, não é uma fé cristã. Então eles fizeram uma igreja para os negros. A igreja tinha até geralmente o nome de Igreja dos Pretos, né? Era Nossa Senhora dos Pretos, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. E muitas delas foram construídas, pasmem, até com os ossos dos negros nos alicerces. Então daí a gente já vê que não foi Deus que disse isso, mas é o pensamento, é a cultura humana que sempre despreza ou menospreza o negro, o índio, o indigente, o pobre. Deus fez a miscigenação das raças, Deus fez todo mundo filhos de Deus, e a cruz nos trouxe essa filiação. Jesus nos ensina isso no Pai Nosso, mas a compreensão de muitos é sempre de uma classe que se divide ou subdivide, né? Em brancos e negros, em ricos e pobres. Enfim, há sempre as segregações. Isso é que é ruim. É bom estudar a história porque a gente vai aprendendo as coisas. Mas a igreja em si, como corpo de Cristo, não é culpada, não. É os homens que fazem parte dela que são culpados.